A gente concorda com esse sistema penal que nós temos? Não. Eu falei isso ontem. Fiz um podcast ontem, eu, o policial civil Robson, policial militar Rodrigues e o bombeiro Mendes. E o Robson é um intelectual, professor, né, pedagogo, o cara é top demais. E ele falou, não, eu não defendo, porque eu sou um cara que defende uma nova Constituição. Eu sei que isso para acontecer no Brasil é quase impossível, mas eu defendo uma nova Constituição. E aí ele foi e falou assim, não, eu não defendo tal nova Constituição. Eu fui explicar o porquê que eu defendi uma nova Constituição. Exemplo, você tem direito de vingança? Ou o Estado te tirou esse direito? Tirou. Hã? Tirou. Tem ou não tem? Não tem. Tem não? Tem ou não? Não, senhor. Então se o cara vai lá e mata... O cara, qual que é o seu nome, irmão? Não acha ruim não, tá, cara? É o estilo das minhas aulas e... Provavelmente você vai sentir falta quando tiver outro professor, que os outros professores são normais. Então não acha ruim não, tá? Mas vamos supor que o cara entra na sua casa e come sua bunda. Você não faz nada. Porque o cara tá com a arma apontada na sua cara. Você vai fazer o quê? Você vai dar a bunda, cara. Você não vai morrer. Não vem falar pra mim, eu dar o dessa, você vai dar a bunda. Eu daria minha bunda tranquilamente. Colocaria um fio dental pro cara, se ele quisesse. O cara tá apontando a arma pra mim, irmão. Eu não quero morrer. Entendeu? Aí o cara vai lá e acaba com a sua honra. Pior, vamos colocar uma situação hipotética pior. Ele vai lá e estrupa sua esposa. Violenta seus filhos. Né? Tira sarro da sua cara. Aí você olha pra ele com cara de ódio, ele vai e fala assim, peraí, mata os 3 na sua frente. Ele tem o direito de vingança, sim ou não? Não, senhor. O Estado não tirou dele o direito de vingança? Sim ou não? Então ele não tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos, certo? Mas aí o Estado fez o quê? O Estado assumiu para si a responsabilidade, que é o que a gente chama em direito penal de resposta estatal, beleza? Que é proporcional ao agravo. Tem que ser proporcional, beleza? Aí tá. Quanto que é hoje um homicídio simples? Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio simples. Não tô nem falando de qualificado, não. Vamos supor que ele matou só o filho dele. Homicídio simples. Matou seu filho. Beleza? Ou vamos supor que ele pegou um homicídio qualificado, de 12 a 30, mesmo assim não vai ficar, tá? Você viveu mais 60 anos. Estava com 20 quando isso aconteceu, você viveu até 80, mais 60 anos. Durante 60 anos você viu o seu filho? Não. Durante 60 anos ele viu o filho dele? Negativo. Ele foi lá no Dia dos Pais, na escola? Hã? Não. Você viu a namoradinha do seu filho? Seu filho ficou doente, você teve a oportunidade de orar por ele, pra ele poder ser curado? Levou ele pra jogar bola? Jogou videogame com ele? Pegou seu filho bater punheta? Nada! Nada! Você não viu a fase da puberdade do seu filho, a criança, a namoradinha, as rebeldias? Nada! Pois é, você se fudeu de forma eterna, sim ou não? De forma perpétua, você recebeu, foi causado em você uma lesão eterna, sim ou não? Agora eu vou falar um negócio pra vocês. A nossa Constituição Federal tem uma desgreta de um trem chamado cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Cláusulas pétreas não pode ser mudado. Não pode ser abolido. Melhor dizendo, pode ser mudado para beneficiar. Mas abolido não. Pode ser abolido? Não. O artigo 5º é cláusula pétrea. Artigo 5º, direitos individuais e coletivos da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro residente do país a inviolabilidade, direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança, termos seguintes, e aquela balalela toda. Você tem lá, pena de morte no Brasil, pode? Dentro do artigo 5º fala sobre a pena de morte, pode? Pode. Pode? Por que pode? Pode em momentos, como que fala, cruciais, tipo em guerra. Pena de morte no Brasil, pode? Não, é proibida, salvo em caso de guerra declarada. Aí você tem lá o artigo 55 do Código Penal Militar, que vai falar sobre as penas principais. A primeira pena principal é a pena de morte, beleza? Então, pena de morte no Brasil existe? Só em caso de guerra declarada, sim ou não? Sim. Beleza. Beleza, então tá. Eu não posso, né? O Estado não pode matar esse cara. Injeção letal. Que era o correto, sim ou não? Sim. Você vai ver seu filho de novo, cara? Nunca mais. Ele não matou seu filho? Não foi lesionado, não foi retirado o bem jurídico tutelado mais precioso que é a vida? Sim ou não? Sim. Levou seu filho, cara. Você não vai ver seu filho mais, cara. É pra sempre. É um dano irreparável. Não adianta. Mas nessa atual legislação nossa, o desgraçado, se pegar 20 anos de cadeia, se ele trabalhar, e ele vai trabalhar, tem o Estatuto da Remissão de Pena. Trabalhou 3 dias, tira 1 dia da pena. Além disso, o desgraçado também é remunerado. Além disso, quem é que vai fazer polícia penal?
Vocês vão aprender isso em LEP, tá? Lei de Execução Penal. Tem aula minha lá no portal sobre isso. É mais barato. Eu dou aula xingando todinho a lei. Eu dou aula nervoso. Aí você aprende, que eu tô puto com a aula. Porque dá nojo falar da Lei de Execução Penal. Porque você pega o primeiro artigo da Lei de Execução Penal, que é a 7.210, o primeiro artigo. O objetivo desta lei é a reintegração. Não é punir. É ressocializar o vagabundo que fudeu com a vida de alguém. E quem paga pra ele estar lá? Quem? O cidadão de bem. Até pouco tempo, pessoal, o auxílio reclusão era maior que o salário mínimo. Dá pra acreditar nisso? O auxílio reclusão, mestre, era maior que o salário mínimo. Alguém sabe o que é auxílio reclusão? É o vagabundo que recebe na prisão porque era contribuinte da Previdência, entendeu? É simples. Então, beleza, não pode pena de morte. Qual é a outra cláusula pétrea? Pode no Brasil pena de caráter perpétuo? Pode? Qual é a pena máxima no Brasil? 40 anos. Atualizou, 40 anos. Atualizou com o pacote anticrime, lembra? Passou então a 40 anos. 40 anos eternamente? Mas espera aí, ele não perdeu o filho eternamente? Ele vai ver o filho dele de novo? Vai, professor, na eternidade. Ô, mano, que porra, cara! Qual é a certeza que você tem disso? Não, mas eu sou cristão, eu também sou. E quando você vai ler de Gênesis, Apocalipse, de Moisés a João, você tem passagens, diversas passagens, que fala que o demônio morre e fica dormindo. Aí você tem diversas passagens que falam que não, ele morre, mas ele está acordado em algum de um lugar consciente. Aí ela mas que porra, mas como é que faz então? Não sei, cara. Eu não sei como é que faz. Não me pergunta, eu não sei como é que faz. Você tem uma parte que fala que Moisés morreu, o próprio Deus enterrou ele. Aí você tem outra lá em Mateus 17, onde ele aparece vivo do lado de Jesus, no Monte da Transfiguração. Você tem um homem mais sábio da Bíblia chamado Salomão. Você vê o Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Cânticos, que fala assim, ó, na sepultura não tem mais nada, não tem amor, não tem ódio, não tem esperança, não tem rancor, não tem mais nada, não sabe de nada, não dá nada, acabou. Acabou. Aí você vai lá em Apocalipse 9, João, e vi as almas dos que foram mortos por amor a Cristo. Estavam com vestes brancas manchadas de sangue, e clamavam de dia e de noite, ó soberano, Deus Todo-Poderoso, até quando demorarás para vingar a nossa morte? E a voz do meio do trono disse, calma, ainda tem mais gente para morrer, para completar o número dos seus co-irmãos. Calma, a vingança a mim pertence. São pessoas mortas ou não? Estão conscientes ou não? E estão conscientes até demais, né? Porque João fala, eu vi as almas dos que foram mortos e clamavam de dia e de noite. Aí você vai falar, você tem essa linha teológica, linguagem figurativa. É linguagem figurativa? Então quer dizer também que Lucas 16 é linguagem figurativa, a parábola? Tá bem claro ali, o personagem, que é o rico, ele ainda cita. Abraão fala, tem Moisés e os profetas, se ele não os ouvir, tampouco ouvirão um morto dentre os vivos. Deixando claro que o miserável morreu mesmo. Aí você vai, não, ladrão da cruz, hoje mesmo está subindo no paraíso. Ah não, tem uma vírgula, professor. Não tem desgreta, não tem vírgula. É só para fuder mais ainda. Não, professor, porque tem uma vírgula ali. Por isso te digo, hoje está subindo no paraíso. Não, não é isso, pega a porra do grego.